Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 53 minutos. Um bom dia para você. Segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do Quarto Poder, que é a sociedade organizada. Segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, começando a semana. Nós tivemos aí o Carnaval em Santos no fim de semana e semana que vem, já chegando aí na semana que vem. Já essa semana, sexta-feira, já é sexta-feira de Carnaval. Bom dia para você que aniversaria hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje, sempre. Segunda-feira, participando conosco por telefone, essa nova modalidade, André Simões Louro, nosso comentarista. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André. Bom dia, Marcelo, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos que nos ouvem, No meu caso não dá para assistir não, eu estou falando por essa inovação, né, Marcelo? Eu gostei da tua do teu destaque, essa modalidade nova, né? Nova! Grambel! Deixa eu acabar de dar meu bom dia aqui. Bom dia pra minha princesinha que tá no meu colo. Ô, Helena! Bom dia, Helena, né? Bom dia para a minha princesa Fabiana, que está lá nos seus afazeres na Secretaria de Educação de Santos, cuidando de políticas públicas, Márcio Chaves. E bom dia ao meu amigo Roberto Zanaroli, da Costa, aniversariando hoje, 53. Tá quase tão velho como você, Márcio Chaves. Um jovem iniciando aí uma fase da vida aos 53 anos de idade, que isso é muito bom, né? Isso é muito bom, né? É maldade de alguns, mas experiência de outros, né? Mas você gostou, né? O Grambel tá sorrindo. Pô, rapaz, essa é inovação. Que inovação? O telefone. Não, porque hoje em dia telefone fixo, André, o pessoal nem usa mais, cara. Isso é uma coisa de outro mundo. Se você pegar um telefone de escada e colocar aí pro pessoal, poucas pessoas vão reconhecer isso. Mas vamos e venhamos que quem tá usando é o senhor. Eu tô no celular. Tô no smartphone. Sim, claro. Isso é óbvio. Não, sim, claro. Nós temos a tecnologia pro smartphone, mas um pouco de saudosismo, né? Vamos às matérias desta manhã. André vai participando no telefone, com os comentários conosco no telefone. Vamos às matérias desta manhã de segunda-feira. Só para deixar bem claro, nós estamos fazendo o programa hoje nessa nova modalidade, né? Sim. Através da invenção do Grambel. Nós estamos fazendo na Pracinha do Carmo. Na Pracinha do Carmo? Nossa Senhora do Carmo, Canal 7, Ponta da Praia, em frente Hortifruti, em frente onde mamãe mora, em frente onde um dia foi a casa do Rei Pelé. Saudoso, recentemente, né? Falecido, saudoso Rei Pelé. Na mansão que ele morava foi erguido um prédio, né? E mamãe mora nesse prédio. Então estamos fazendo dessa pracinha em frente à antiga casa do Rei Pelé. Que maravilha! Olha aí. Só para situar aí, ó, os nossos espectadores. O sujeito tá chique demais. Vamos às matérias desta manhã de segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Google dá início ao processo global de demissões. Depois de anunciar em janeiro deste ano que iria demitir 12 mil pessoas no mundo inteiro, o Google, no mundo inteiro, o Google, o escritório brasileiro informou ontem o escritório brasileiro sobre os cortes da operação local. Funcionários no Brasil estão recebendo e-mail com a notificação referente à decisão da companhia, justificada com o movimento de reestruturação
de equipes. Os cortes atingem os setores financeiros do YouTube, o marketing e publicidade. Funcionários pensados e não foi divulgado. Nos bastidores, a informação é de que no Brasil o número foi menor em relação ao restante das instalações no globo. A empresa havia informado que para funcionários demitidos, o pacote da rescisão seguiria a orientação da lei trabalhista de cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a companhia garantiu um pacote de continuação de salário por 16 semanas, com um adicional de 2 semanas para cada ano que o funcionário passou na empresa, além do plano de saúde por 6 meses. No Brasil, porém, ainda não há informação sobre os benefícios. Na mensagem encaminhada aos funcionários, o Sundar Pichai, presidente do Google, assumiu total responsabilidade pelas demissões e afirmou que a empresa está em um momento de escolhas e, por isso, precisa reestruturar as posições de trabalho. Pichai ainda cita os investimentos em inteligência artificial, a IA, como uma oportunidade de guiar a companhia para tempos melhores. Realizamos uma revisão rigorosa em todas as áreas de funções de produtos para garantir que nosso pessoal e funções estejam alinhados em nossas maiores prioridades como empresa. As funções que estamos alinhando refletem o resultado dessa revisão. Eles atravessam a Alphabet, áreas de produtos, funções, níveis e regiões, afirmou o presidente do Google. No mesmo segmento, o portal Axios divulgou que o Yahoo planeja demitir 20% da força de trabalho da empresa. No total, o número representa mais de 1,6 mil empregados em todo o mundo. Conforme o site, o corte já atingiu 12% dos funcionários e espera-se que o restante seja demitido no segundo semestre desse ano. As emissões estão centradas principalmente na área de publicidade, na faz competição com o Google e a Meta. A companhia fez uma série de aquisições dos Adactis, empresas de tecnologias focadas em anúncios, em 2015 e 2017, e em reforço para competir com as duas Big Techs. Daí, a Google demitindo. E pelo que parece, né, a demissão está voltada nessa questão do upgrade na tecnologia e nas inteligências artificiais. Embora eu acho que, na verdade, é um recuo do mercado aí por causa da pandemia, né? Ainda é o reflexo pandêmico, mas vocês estão dizendo que a inovação, os IAs, tudo bem, né? Inteligência artificial, André, mas está ocupando o trabalho do ser humano. E não é numa área de periculosidade, né? É uma área de ação tranquila, ação comum, né? Lembrando que no Brasil, de acordo com as leis trabalhistas brasileiras. André. Márcio Chaves, nós estamos na nova, não vou dizer, revolução tecnológica, né? Então, é o mesmo, se você pegar a estrutura, é a mesma da Revolução Industrial, né? É a substituição do homem pela máquina, no caso, pela tecnologia, né? Então, assim, não teremos, quem diz, na minha opinião, né? Quem diz, porque eu estou dizendo na minha opinião, né? Quem diz que sabe, que tem todo o extrato dessa situação, me parece que, no mínimo, está equivocado. Porque a verdade é que a gente não conhece os efeitos dessa nova revolução, né? Dessa substituição do ser humano, né? Eu só acho que, de repente, fecham-se umas portas para abrirem outras. Espero que o Google realmente respeite a legislação trabalhista de todos os países, em especial aqui no Brasil. Não venha se falar em flexibilização ou qualquer outra forma bonita de dizer para tirar o direito do trabalhador, fazer acordos aí que não são pagos, divisão de rescisão, todas situações não previstas na nossa legislação. Então, espero realmente que você esteja certo, que sejam efeitos da pandemia e as pessoas sejam recontratadas, porque, assim, como eu te falei, eu estou fazendo o programa hoje aqui de uma praça e nessa praça tem, como em qualquer praça hoje, da Baixada Santista, né? Pessoas que dormem na praça, pessoas
moradores de rua que, assim, nunca imaginaram estar nessa situação, né? Então, eu espero realmente que, né, filha? Que você esteja correto e eu não. Essa situação de rua já remete, né? O desemprego a gente entende que é uma das situações que levam as pessoas a essa degradação. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira, começando a semana de carnaval. Vamos a mais uma matéria. Comissão especial do COFAP aprova em São Paulo a criação do selo de desjudicialização. A iniciativa tem como objetivo estimular e reconhecer projetos e ações que contribuem para a redução de mais de 74 milhões de processos ativos que guardam resolução, segundo dados do relatório Justiça em Números do Conselho Nacional da Justiça, CNJ. O projeto agora segue para a presidência e para o plenário da entidade, para que seja definitivamente implantado em âmbito nacional. O selo será direcionado para as empresas dos mais diversos segmentos, além de telefonia, bancos, concessionárias, energia elétrica, de água e de público. Além disso, será voltado também para iniciativas e projetos tecnológicos que visem a redução do backlog processual e que possam políticas efetivas para sua efetivação, tais como utilização de ferramentas de online dispute, aplicação de medidas inovadoras e prevenção de novas demandas judiciais que demonstrem outras medidas efetivas e inovadoras que auxiliem na desjudicialização, aplicação de medidas de encerramento de processos jurídicos antes do tempo médio de vida útil, conforme indicados do J. Entre as atuais iniciativas que contribuir para a redução da sobrecarga no Poder Judiciário, da Comissão de esse nomezinho está difícil, hein? Desjudicialização do COFAP cita a PL 533, que estabelece o conceito de pretensão existida, que consiste na demonstração de que uma organização procurou resolver o conflito o judiciário, a execução fiscal pela via extrajudicial, projeto desenvolvimentos e plataformas de ODR e outras políticas adotadas pelas empresas que possibilitem mensurar os ganhos advindos da eliminação ou diminuição drástica de suas carteiras de processo. A Comissão Especial de Desjudicialização Federal da OAB aprovou por unanimidade a criação do texto em reunião ordinária na última sexta, no Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, os sedes da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. 74 milhões de processos, André. É muito processo, né? É muito processo. E esse selo está visando a redução. A aplicabilidade dele, vou ser bem claro, é uma ação que a gente observa que tem como objetivo um efeito, mas de fato, o que pode ser feito? E é a tua área, hein? Mano, então, é porque assim, nós falamos. Eu nem lembro qual que era o assunto, e eu falei pra você, mas quanto que é muito, quanto que é pouco, né? Então é difícil a gente falar. Claro, 74 milhões mas assim, quanto que seria pouco, quanto que é muito, entendeu? Então, esse negócio de toda vez que eu vejo uma palavra muito, muito bonita, muito assim, enfeitada. Português? Vamos no português? Assim, muita firula. Muita firula. Então, isso pra mim é o revestimento daquela parede oca, sabe? O Santos do Pau Oco. Então eu não gosto, não acredito. Eu acredito, cara, que quando inventaram a justiça, aquela senhora que está vendada para não enxergar quem é que está dos lados, né? Quando inventaram a justiça, nós abandonamos a ideia da lei de talião, do olho por olho, dente por dente, né? Do próprio cidadão, ou quem quer lá que seja, resolver o problema, resolver litígios que não seja o próprio Estado, na figura do juiz, do magistrado, entendeu? Essa foi a forma que a sociedade escolheu e se mostrou
mais eficaz até hoje, né? Então, quando a gente não vamos judicializar, para quê? Nós vamos guardar o quê para o judiciário? Só os grandes processos? Quer dizer, não estamos contentes de uma sociedade em que uma pequena parcela tem direito a tudo e a grande maioria, a base da pirâmide, tem direito a nada. Agora nem a justiça, só vai ter justiça quem tem realmente muito e está no topo da pirâmide. Nós vamos deixar o resto para arbitragem, mediação e coisa. Aí tu vai ver, não, mas as pessoas são preparadas para nada. A Não grande... acredito nisso, Márcio Chaves. Negócio de árbitros, mediadores e tal, tu vai ver, porra, não tem o menor sentido, cara. Você, na verdade, quando você faz isso, você desjudicializa, você enfia na goela do povo a possibilidade de dispensar a figura do profissional da advocacia e a própria figura do judiciário, né? Mas é que eu quero chegar, André. As garantias constitucionais. O que está em discussão, se tem 74 milhões de processos parados, isso significa que precisa-se de um desenvolvimento e de uma questão mais logística dentro da área judicial. Porque 74 milhões de processos significa que tem uma demanda que você não está atendendo. Se você não atende a demanda, por quê? Ou porque é uma questão de gerência, ou uma questão simplesmente de falta de mão de obra. Então, o que está faltando, né? Agora vai criando subterfúgio, tirando essas possibilidades, criando agilidade, onde na verdade você está suprimindo direitos. Tecnicamente é isso que você está falando. Então, é por isso que eu te falo. Às vezes parece que eu jogo contra, não, 74 é muito, é pouco, claro que é muito. Eu não sei realmente, porque você tocou no ponto crucial. Onde estão as estatísticas? Então, vamos lá. O judiciário, ele pode ter tudo, menos uma caixinha de surpresa. Então, quando ele traz o número 74 milhões, ele tem que trazer todos os outros números que fazem frente a ele, né? A quantidade de magistrados existente para o julgamento desses processos, quanto que seria o número. Então, dentro dessa quantia, quantos magistrados eu preciso? Quantos que eu tenho? Quantos que eu precisaria? Então, assim, se você não discute isso, não tem por que você colocar um número lá, 74 milhões e tal. Mas eu não sei se isso é muito, se é pouco, irmão. Então, você tem que abrir a caixa e mostrar para mim que esses 74 milhões vão fazer frente a alguma coisa. Porque se tu eliminar 74 milhões e ficar com um monte de milhões que também ficarão para ser julgado quando Deus quiser, porque assim, processo rápido é processo que tem mídia, né? Sim, agora tá todo mundo olhando, né? Fica a pergunta, quantos juízes nós temos no país? 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil juízes? Qual o número que nós temos no país? Qual o número de processos? Traz como você diz, coloca a luz sobre essa questão, né? Acende a luz aí, vamos ver o que tem nessa questão para poder discutir. As ações são positivas, mas de fato o que está se objetivando, né? Onde é que está o real problema? O problema está na demanda e no atendimento. Então, como é que você vai solucionar isso? Já foi o peticionamento eletrônico, avançou, e o que falta avançar agora? Vamos acompanhar isso. Vamos para a próxima matéria. Essa é uma matéria para a gente colocar no panorama, viu? Logo está começando o panorama na virtual, um local para discutir os temas polêmicos, e está aí uma matéria para ser inclusa no panorama. Vamos a mais? Só para a gente fechar essa questão, prometo, bem breve. Mas eu vou deixar para esse programa Panorama que você está colocando, inclusive você convidar aí o atual presidente da OAB de Cubatão a falar a respeito, porque já que nós estamos falando de caixa de surpresa do judiciário, uma movimentação muito parecida, né, no sentido da gente não saber as estatísticas reais do problema, se deu quando o Cubatão teve a mudança, por exemplo, do prédio do Instituto do Trabalho do centro para o Casqueiro, isolando, portanto, o Instituto do Trabalho, se tornando, portanto, o Instituto do Trabalho eficaz para os operadores do direito de toda a região, muito menos para o cubatense, né, onde os seus escritórios estavam e continuam no centro, né, e terminando com a cidade judiciária. Então, assim, na época,
eu era dirigente de ordem, conselheiro estadual, presidente da ordem. Nós apresentamos as estatísticas, nós fizemos levantamento de estatísticas para demonstrar a falta de necessidade, ou para ficar bonitinho como eles gostam, a desnecessidade dessa alteração, né? Mostrando, primeiro, que o que eles diziam que o prédio ia cair não ia, a própria, e não sou eu que estou dizendo, a equipe de engenharia do tribunal constatou que não tinha, e hoje tem uma faculdade de medicina no local, mostrando que o aluguel era 3, 4 vezes maior do que se pagava no centro de Cubatão, onde era melhor para todo mundo, mostrando, por exemplo, que naquele lugar, você ia para um lugar 3, 4, 5 vezes maior do que o local onde você estava. Difícil acesso, dificuldade para o advogado. 5 varas, passando, e lá foi abrigar 3, né? Então não tinha a menor necessidade. Quer dizer, o movimento hoje se entende que nós, enquanto dirigentes de ordem, estavam corretíssimos, porque agora eles voltam para Cubatão e voltam num prédio muito menor do que aquele que estava antes, né? Volta num prédio que não tem nem sala da OAB, né? Não tem espaço para nada. Na Praça Getúlio Vargas, antiga Praça dos Namorados de Cubatão. Entendeu? Então, olha assim, só que situação, né? Que situação. Só para deixar esse registro aí, para a gente debater num momento oportuno e breve, né, Marcelo? Vamos colocar. Vai para o panorama, isso vai para o panorama. 10 horas mais 13 minutos, estamos com o André ao vivo participando por telefone conosco hoje. Ele que está na externa, né? Está em externa hoje. 10 horas mais 14 minutos, vamos à próxima matéria desta manhã de segunda-feira. Ex-presidente, essa o André vai gostar. Ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em um evento na Flórida que pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas. A declaração foi em encontro do político com brasileiros no Boca Raton, no sábado. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro. Fizemos um governo sem corrupção. Trabalhamos com o coração, com honestidade. Não se justifica nenhuma medida de represália nem de perseguição, disse o ex-presidente no evento. A ministra Carmen Lúcia, do STF, enviou para a primeira instância processos contra o ex-presidente após ele ficar sem mandato. E nós temos que enfrentar os problemas. Nós temos que, por vezes, nos arriscarmos. Vale a pena, pode ter certeza. A maioria do povo brasileiro está conosco, acrescentou Bolsonaro. Em um primeiro momento, ele havia anunciado à imprensa que voltaria no Brasil no final de janeiro, mas depois pediu um novo visto para poder ficar mais 6 meses nos Estados Unidos. Não há nada melhor do que nossa terra, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, lá no evento no Boca Raton, nos Estados Unidos. André, é natural de quem está no poder responder processualmente, afinal de contas, se existe uma regra, se você não cumpriu a regra, a justiça está aí para isto, né? Então, faz parte do jogo. Então, Marcelo, mas assim, o Bolsonaro se mostra uma figura covarde desde o primeiro minuto, né? Até os próprios protegidos filhos dele, quando o negócio pega, a denúncia fica brava, ele larga. Todo mundo que está do lado dele, quando tem que responder por algum tipo de denúncia, ele larga e não sei, não vi, não é meu amigo, não conheço, né? Então essa é a tônica dele. É que o Bolsonaro ainda comanda uma legião de pessoas que tudo que ele falar está tudo certo, entendeu? O pessoal não quer fazer menor, mas também acho que não nos interessa hoje tentar convencer essa parcela da população de nada, né? Eu acho que optaram por uma forma de pensamento e por uma forma de ação, né, que jogou o país do jeito que está, né? Essa polarização não se dá por culpa de ninguém, a não ser dessa parcela da população, dos bolsonaristas. Porque veja que todo o outro eleitor do país teve que se juntar para derrubá-los na eleição, né? Então, antigos adversários, inimigos políticos e o que quer que seja, tiveram que se juntar, porque é a negação da política, é a negação da discussão, né? E é o que ele faz, o cara perde a eleição e vai para os Estados Unidos, né? Fugido, né? Estranha essa ida, agora estranha essa volta,
Ok, temos o André. Caiu o André? Ok, André. Acho que talvez fale no telefone do André. Estamos ao vivo, André Louro participando conosco por telefone. Vamos tentar reconectar com o André aí. Retoma, vamos ver se a gente tem a conexão com ele. Vamos de volta aqui à próxima matéria desta manhã de segunda-feira. Bolsonaro está aí dizendo que vai voltar para o país, mas pediu um visto de mais 6 meses nos Estados Unidos e tem uma ação em primeira instância já enviada pela ministra Carmen Lúcia. Vamos à próxima matéria desta manhã de segunda-feira, dia 13, semana do Carnaval. Salário mínimo deve ter novo reajuste no dia 1º de maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o salário mínimo atualmente no valor de R$ 1.302 deve passar por um aumento ainda este ano. O último reajuste do piso salarial passou a valer no dia 1º de janeiro. Nós temos discutido a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda este ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança para o 1º de maio, afirmou o ministro em entrevista no programa Brasil em Pauta, que foi ao ar ontem na TV Brasil. Além do novo reajuste, a retomada da política de valorização do salário mínimo também é uma das prioridades da pasta. De acordo com o ministro, é importante que os agentes econômicos, os empresários, os prefeitos, os governadores saibam qual é a previsibilidade da base salarial do Brasil. E o salário mínimo é a grande base salarial do Brasil, explicou o ministro. Temos o André? Temos o André? Ainda não? Ok, está liberada a linha para ele? Ok, então. Bom, o salário do mínimo foi em 1º de janeiro, teve o seu aumento, e ontem em declaração o ministro afirmou observar a possibilidade de ter um reajuste, um novo reajuste no salário mínimo a partir de 1º de maio. A gente sempre sabe que quanto à questão do aumento do salário mínimo, tem um impacto direto nas folhas de pagamentos de todos os órgãos, tanto do município, quanto do Estado, quanto da Federação, como também nas empresas, né? E esta é a questão que é levada aí à observação, o impacto do salário mínimo. É necessário termos um salário mínimo que realmente atinja as necessidades mínimas da população, né? Do empregado. É difícil. Várias vezes nós falamos aqui, um salário mínimo de R$ 1.300. A gente sabe da condição que hoje vive o país, da dificuldade econômica de muitas pessoas e dos postos de trabalho que foram reduzidos na pandemia. Uma necessidade muito grande aí de avaliarmos. E com certeza uma ação positiva no aumento do salário, como também no aumento das vagas de emprego. Isso é muito importante. Enquanto o André não entra, quando nós vamos aguardando o André retomando a ligação, vamos à próxima matéria nesta manhã de segunda-feira. Novos radares eletrônicos vão fiscalizar a velocidade de veículos pesados em Cubatão. A Companhia Municipal de Trânsito, CMT, informa que foram instalados 3 novos radares eletrônicos na cidade para a fiscalização de limite de velocidade e restrição de circulação de veículos pesados. A CMT reforça o fato que os equipamentos ainda não estão em funcionamento e ainda serão aferidos pelo Inmetro. No Jardim Casqueiro, o radar estará situado na Avenida Joaquim Jorge Peralta, próximo ao número 68, na pista do sentido bairro. Por ali, o limite de velocidade será de 40 km por hora. Já no bairro da Fabril, os pontos de fiscalização eletrônica estão na Rua do Clube e na faixa do Oleoduto, respectivamente, na entrada e saída do bairro. Por ali, os equipamentos vão multar caminhões com ou acima de 2 eixos, ainda que vazios, sem contêineres ou cargas. Neste caso, a fiscalização ocorre para cumprir a Lei Municipal 2.978 de 2005, que proíbe a circulação desses tipos de veículos pesados em áreas residenciais do município. Os equipamentos de última geração identificam os caminhões pelas placas, identificando o que se enquadram na proibição e multando automaticamente quando adentrarem o bairro. Tá, então, os pontos que serão colocados, os equipamentos que vão estar fazendo a fiscalização eletrônica dos veículos de carga, em determinados locais, velocidade, em outros a capacidade, quanto à relação dos eixos, ou seja, o peso, né? É muito pesado, não vai acima de 2 eixos, não vai poder transitar, tanto vazio quanto carregado.
falta ainda a aferição por parte do Inmetro e aí a aplicabilidade desses radares. Assim que entrar em funcionamento, nós vamos estar falando aqui para que você, caminhoneiro, possa ficar aí informado e saber tanto da velocidade quanto também das proibições de acesso. 10 horas mais 22 minutos. Acho que é o André Louro, vamos direto com o André Louro. Vamos agora para mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira. Ontem tivemos no Sambódromo de Santos, né? Toda uma apresentação durante todo o fim de semana, sexta, sábado e domingo, apresentação no Sambódromo e lotada, casa lotada, os ingressos foram esgotados e Santos já fez aí a sua parte no Carnaval. Estamos com o André Louro, vamos agora a mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira. Tem início a transição na gestão do Hospital Municipal de Cubatão. A partir de março, a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco assume o Hospital Municipal de Cubatão. No último dia 10, ocorreu a assinatura do contrato conforme publicação do Diário Oficial Eletrônico, número 1176. O processo de transição tem início nesta segunda-feira. De acordo com a administração municipal, o contrato de gestão lançado de forma emergencial entrará em vigor a partir de 1º de março. Além da gerência do Complexo Hospitalar Municipal Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva, o serviço também estenderá ao Centro de Alta Complexidade em Saúde, ambos localizados na Avenida Henri Borda, sem número, no bairro da Vila da Rosa. André, mais uma vez aí nós estamos com essa situação da ONG, da associação, da organização, da entidade que vai assumir os trabalhos no Hospital Municipal de Cubatão. Foi ProSaúde, foi HBB, aí agora foi São Francisco Xavier, agora vem a caminho de Damasco, né? Desde o início desse processo de publicização, né, nós tivemos aí várias situações envolvendo, e aquela questão, né? Início de namoro, tudo bem, no final do casamento só tem demanda, né? André? Mas porque, assim, eu discuto, inclusive, a constitucionalidade a legalidade, de forma geral, dessa concessão da prestação do serviço, que é do poder público. O poder público tem 15% de verba carimbada, né, no caso do município, né, 15% e 25%, né, educação e saúde. 15% saúde, 25% educação. Para gerir essas pastas. Isso aí, o cara tem 15% do orçamento destinado à gestão da saúde. Ele transfere para o particular, não tem sentido isso. Esse é o prefeito, quando ele deveria deixar por último essa forma de terceirização, porque é uma confissão de incompetência, né? Se ele tem verba carimbada quer dizer, é mais do que qualquer outra coisa que ele faz na gestão pública, são esses dois pilares, educação e saúde. Ele tem verba carimbada para isso. Então a obrigação é maior do que qualquer outra, digamos assim, né? E aí ele transfere. Só que essa transferência, não estou dizendo aqui que é feito com cartas marcadas e tal, porque isso aí demanda outro tipo de investigação e não é isso que se trata aqui, né? Mas seja a forma que for, como é menor preço, o cara que ganha, muitas vezes ele apresenta um preço que ele não consegue tocar. Aí quando perde o contrato, ele não paga nem rescisão dos trabalhadores. E aí o que acontece? Vai todo mundo acabar no seu trabalho. E qual que é a discussão? A responsabilidade do município. Por quê? Porque o município que usou a mão de obra dessas pessoas, quando chega para quitar as dívidas, repito, salariais, sabe? Verba rescisória. O cara não recebeu o que tinha direito, assim, as coisas mais comezinhas. E aí o município vai lá e alega que não tem responsabilidade alguma. Tem amparo legal, que a gente discute, normalmente o município perde, mas em alguns casos ganha. E essas pessoas que não receberam
daquele que foi contratado da concessionária, não recebe também no município, o município dá uma grande banana para todo mundo, né? Quer dizer, assina um atestado de incompetência no momento que transfere sua responsabilidade de gestão e assina um de mal pagador no momento em que define a responsabilidade, sabe? Então, assim, o tal do da própria certeza, né? É um absurdo. Então a gente sabe onde vai pagar essa e todas as outras formas de socialização da reforma. Tá muito ruim a ligação para mim, viu, Marcos? Oi, André. Estou te ouvindo bem. Nessa situação que a gente está comentando aqui, você repara que desde o início da publicização nós tivemos aí períodos de bons atendimentos e depois um problema ao final de todo esse procedimento, ao final de toda essa ação, né? Então, o que realmente, de fato, sobra para a gente? O que de fato vem de atendimento para a população? Porque, assim, essa situação já foi, inclusive o Ministério Público já falou a respeito, porque houve findar o contrato com a São Francisco Xavier, foi em novembro do ano passado, foi dito que não deveria acontecer a licitação, deram-se prazo de 3 meses para que isso acontecesse, e não aconteceu um emergencial. Quer dizer, é difícil observar que toda essa questão de licitação dentro do órgão público tem uma demanda e uma demora muito grande. Então, e assim, a saúde não espera, né? E agora faz o emergencial, houve todo um apontamento contra o emergencial, faz o emergencial para que se possa, então, fazer a licitação. Quer dizer, é muito complexo, né? E acaba, do outro lado, quem está do outro lado é o munícipe que está atendendo, né? E também essa questão do investimento do que é público, né? Do erário. Márcio, você vê que a minha indignação é tão grande que eu falei de tudo menos o mais importante, né? O mais importante é o que você toca. Que nesse caso, a coisa é muito pior, né? Porque o município veio casando essa história do contrato emergencial, né? O Ministério Público alertou, os vereadores de oposição alertaram, a sociedade alertou, e o município não fazia o que tinha que fazer na substituição dessa contratação, que estava cavando essa contratação emergencial para se beneficiar de um monte de coisa, né? Em relação ao processo licitatório. Então, é muito grave. Eu espero que o Ministério Público esteja atento, né? Os vereadores, e não só os de oposição, porque os de situação também foram eleitos pelo povo, e acho que o povo espera que os representantes fiscalizem. Esse negócio de, mas eu sou do governo, tu é do governo, mas tu responde o mandato, pô. Não tem essa de, mas eu sou do governo. Um pouco me interessa quantos cargos que você tem na administração. O que me interessa é o que você tem para dar na fiscalização dos atos do executivo, né? Então, o vereador de Cubatão deve estar atento e deve estar vigilante e deve exercer essa fiscalização de forma efetiva, né? Essa emergencialidade utilizada para a contratação, ela está equivocada, porque ela foi cavada, né? O Ministério Público veio alertando, e aí tudo foi feito à força disso aí, né? O prefeito e a administração foi deixando, e alertado, não é aquele negócio, foi deixando, empurrando com a barriga, e não, todo mundo alertou, falou, não vai dar tempo, não vai dar tempo, você vai fazer isso para contratar na emergência, aí agora vai lá, faz o quê? Emergência. Então, assim, precisa ser muito bem investigado e muito combatido. O que precisa é que os municípios tomem vergonha na cara e contratem direto. Não precisa de empresa para intermediar. Tem que fazer a contratação direta.
É o serviço de obrigação do município. O cara é funcionário público, ele é o médico que trabalha no hospital é funcionário de Cubatão, o enfermeiro é funcionário de Cubatão, o auxiliar de enfermagem é funcionário de Cubatão. Tem essa para fugir de responsabilidade, para fugir da gestão da saúde, essa palhaçada. Perfeito. André, 10 horas mais 32 minutos. Estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo desta segunda-feira, encerrando com essa matéria do Hospital de Cubatão. Esse emergencial. Vamos finalizar aqui. Eu sei que você está no passeio aí, está na externa com a Helena, aproveitando aí as áreas públicas da cidade de Santos, né? Grande abraço para você e para a Helena. Um grande abraço, Márcio Chaves. Estou aqui realmente agora já retornei, que a Helena agora tem fisioterapia, sabe? Uma modalidade de fisioterapia que eu não conhecia. Então, quando a gente tem problemas aéreos ou pulmonares, o fisioterapeuta atua fazendo movimentações que ajudam muito a melhora da respiração. Eu vou receber aqui a terapeuta Ana Paula, que vai cuidar da Helena, que ela andou meio ruimzinha esses dias, né, filha? Agora, Helena caminhando, quem logo mais vai precisar de fisioterapia vai ser o pai, porque vai gastar energia, viu? A Helena caminhando agora vai acelerar a vida do pai. Ela não caminha, ela não engatinhou, ela não andou, ela correu direto. Essa menina é um terror, rapaz. Terrorista. Grande abraço, André. Grande abraço, Márcio. Claro, todos que nos ouvem, nos assistem. Um beijo para minha filhota, um beijo para minha esposa, que está lá no Seduc Santos, cuidando da educação das crianças. E um grande abraço para você, Márcio Carlos. Abração. Valeu. 10 horas mais 34 minutos, esse foi o André Loura participando conosco do telefone. E chega ao final esse Virtual News desta segunda-feira. Lembrando que daqui a pouquinho está à disposição no site da Virtual, né, também no nosso canal do YouTube. E nós estamos fazendo os testes de transmissão nas redes sociais, no Facebook. Agradecendo a sua audiência, desejando uma excelente segunda-feira. Fique com Deus. E até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.